Pessoal, o vídeo de hoje você vai aprender a fazer a massa perfeita do rocambole. E aqui eu fiz uma sugestão de coloração com corante natural, em homenagem à primavera que está chegando esses dias. Então, a gente está usando esta flor, que é a clitória, ou flor de feijão borboleta, ou muito comumente conhecida como flor da fada azul. Esse nome pegou muito. A coloração é ela, e o sabor é hortelã. E a decoração também de massa foi feita com corante natural. Então, vem comigo. Então tá tudo aqui pra gente começar. A gente vai fazer esse rocambole delicioso. Ele pode ser colorido com corante artificial, corante em gel, com qualquer coisa. Eu vou ensinar pra vocês a massa desenhada de um jeito simples. Teremos um vídeo no canal com massa desenhada com a pata de cigarrete. A gente consegue fazer desenhos bem pequenininhos e delicados, a gente consegue fazer coisas bem específicas. A que eu vou ensinar hoje é uma massa que fica 2, 3 cores, a gente consegue fazer assim ondas, coisas mais simples no desenho. Mas já fica super lindo o seu rocambole, completamente diferente dos rocamboles comuns. Mas o mais legal é que você vai aprender a fazer certinho aqui a massa do rocambole. Só que a gente não pode perder a oportunidade, né? A gente está em setembro, lançando esse vídeo, primavera, e com essa ocasião da primavera, em comemoração à primavera, a gente vai trabalhar com a flor, que eu comentei com vocês. A clitória, ela é azul, bem azul, ela é uma trepadeira, a flor não tem gosto de nada, nada mesmo, nem é amarga, como a capuchinha que é amarga, tem várias flores que são comestíveis, que eu uso muito, inclusive, nas decorações dos bolos aqui da Bolo de Mesa, minha loja de bolos com que eu trabalho. Uma vez por ano, faço um bolo sazonal, que é um bolo que fica à venda só em um mês do ano, que é um bolo com a ganache de menta. Hoje com vocês eu vou fazer de hortelã. A hortelã e a menta são primas, elas são bem parecidas, de sabor também. As duas dão aquele ar fresco, mas eu tô sem menta, vou fazer com hortelã. Só que eu vou fazer sabor hortelã, já que isso aqui não tem sabor, e vou usar ela para dar cor, porque ela é linda demais. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer também com ela desidratada. Quando ela dá muita flor, e eu tenho ela plantada. Então ela é uma trepadeira, ela sobe, ela não é lenhosa, ela não faz tronco, ela faz uns fios fininhos, como maracujá quando vai subindo, só. E aí ela dá muita flor, muita flor. A flor dá num dia e à noite ela fecha e acabou. Se você não colher, ela vai, nesta flor, formar uma vagem com sementes para a planta se reproduzir. Todas as flores viram vagem. Então o que eu faço? Quando eu colho para trazer para a loja inteiras para decorar os bolos da loja no dia a dia. O que eu não dei conta de colher, eu não vi que murchou, eu colho depois e olha quanta flor eu tenho. Olha quantas centenas de flores tem aqui nesse pote. Essas flores eu deixei elas simplesmente secando sozinhas, elas desidrataram. E aí, elas desidratadas você pode também usar para o chá. Só que ela, assim, in natura, ela faz um corante mais forte, mais lindo, tá? Mas ela assim também funciona. Então eu vou deixar um tantão dela aqui e a gente vai fazer uma cor com ela, só para vocês verem. Tanto a ganache, que é feita com chocolate branco, quanto o meu bolo, eu não vou poder colorir com essa água, porque essa água fica muito azul para uma água, mas para eu diluir ela num chocolate branco, ela vai sumir. Eu preciso de maior concentração, então eu fiz isso daqui, ó, eu comprei ela em pó. É a flor dela, a própria flor em pó. Não é nem caro para comprar, e aí sim é concentrada, eu posso colocar quanto de pó de flor eu quiser para dar a cor que eu quero. E é esse aqui que eu vou usar agora com vocês. A minha água aqui tá fervendo, eu vou colocar a água aqui, ó. Espera ela hidratar e acompanha comigo a cor que isso aí vai ficar. Tá vendo, pessoal? Ela soltando a cor. Ó, à medida que ela fica de molho, ela vai soltando cada vez mais cor. Olha o tom de azul que isso aqui fica, gente. É azul royal, tá vendo? Lindo, né? Então, para você fazer um chá, alguma coisa assim, é muito legal. Vou pegar um pouco desse líquido quente. Tá completamente azul, conforme vocês estão vendo. Esse corante que ela tem é igual brincar de laboratório de química, sabe? Esse corante, ele reage com o ácido e ele torna tudo de outra cor, ó. Vamos lá. Não é lindo, gente? Não é lindo demais? Ó, vou fazer os dois aqui para vocês compararem. Vou coar mais um pouquinho. Já pensou tomar um chá dessa cor? É o chá lindo que essa flor, que é a fada azul, que é a flor de feijão borboleta ou clitória,
pode proporcionar para você. Muito legal, né? Só que como eu comentei, ó, isso aqui é uma água, dá para ver até que caiu na mesa, é uma água azulada, ó, vou derramar mais na mesa. Isso aqui não é cor forte o suficiente, eu teria que pôr litros disso para dar uma cor no chocolate, aí a minha trufa perderia o ponto. Por isso que eu vou usar ela concentrada em pó, mas eu também tenho que diluir em água quente para ela funcionar. Agora a gente vai começar a receita. Bora lá? Agora a gente vai começar efetivamente a produção do nosso rocambole. Eu tenho aqui 350 gramas de chocolate branco, 110 gramas eu pesei de creme de leite. Eu tenho 2 galhos de hortelã com flores bem, bastante folhas. Se você não tiver, você pode usar óleo essencial de hortelã, ele também saboriza e ele é muito forte. Daí 10 gotinhas de óleo essencial já é bem forte, bastante sabor para sua ganache. E a gente vai colorir com um pó, mas esse pó tem que diluir em água. Então eu vou colocar aqui uma meia colher de sopa de pó. Isso é meio, gente, que a gosto, sabe? Não é uma quantidade certa, assim. Então, ó, vou pegar aqui mais ou menos uma meia colher. E aqui eu vou diluir, deu 3 gramas. Vou pôr 5 gramas, vamos ver. 4. 5, acho que é bastante, acho que vai ficar legal, fica bem azul. E aí eu vou colocar nessas 5 gramas mais 15 ml de água. Eu quero atingir 20 aqui. A água tá fervendo. É a água que eu acabei de ferver e fazer o chazinho com vocês. 18, 19, 20. Muito bem. E aí, ó, quanto mais quente, melhor a diluição da flor aqui. Ela precisa da água quente. Vocês viram como ela foi soltando a cor na água conforme a gente foi deixando? Ó, eu acho que 5 gramas de flor foi muito. Mas vamos ver. Ficou uma pasta azul. Vamos ver? Vamos ver? Bem azul, né? É isso que a gente queria. Pasta pronta. A gente vai derreter o chocolate no micro-ondas. A gente põe 30 segundos, mexe, 30 segundos, mexe, até ele derreter completamente. Vai mais ou menos 1,5 minutos, porque ele já está em pastilhas. Não tem que se preocupar com a temperatura do derretimento desse chocolate, porque a gente está preparando uma ganache. Uma ganache é um creme de chocolate. Ele tem líquido na composição. Eu não quero que esse chocolate vire casca depois, que ele cristalize. Se eu não tenho essa intenção, eu não tenho que me preocupar com a temperatura ideal do derretimento, porque ele tem sim sensibilidade à temperatura. Realmente ele não pode passar de uma temperatura específica para o derretimento para depois virar casca de novo. Mas não é o caso aqui. A gente vai fazer ganache, então é só derreter. Se esquentar um pouco demais, não se preocupe, isso não vai atrapalhar a sua vida. Então assim, derreteu aqui, a gente vai preparar o creme de leite. Porém, não é só o creme de leite. Eu vou aquecer esse creme de leite com a folha da hortelã para tirar o sabor dela. A gente vai fazer uma infusão. Então aqui, ó, eu vou pegar todas as folhas desses galhos de hortelã que eu separei e vou dar uma fervidinha. Gente, quando estiver fervendo, se secar, você pode pôr água ou leite, porque a gente vai ter que recolocar mais leite durante o processo. Ele vai reduzir, a gente vai ter que reidratar. Pode ser água ou leite. Como vai ser uma colher de sopa, eu vou colocar a própria água que eu tenho aqui. Então agora a gente vai levar para o fogo. Aqui ela começou a ferver e aí aquele creme de leite que era grosso, né, em temperatura ambiente, ficou bem líquido. E aí a gente vai deixar dar uma leve aquecida, assim, uma fervidinha. Enquanto isso você pode ir macerando um pouquinho assim a hortelã. Quanto mais você macerar, mais fácil ela vai soltar. E aí, soltar o sabor, né? Ferveu, ó, desliga. E deixa ela na infusão por um tempo, para ela soltar mais o sabor. Então assim, você pode, não é que precisa esfriar, mas você pode deixar ela aqui um tempinho para ela soltar bem o sabor, tá joia? Depois que ficar, a gente vai pesar novamente. Se tiver menos de 110 gramas, a gente vai ter que completar, ou com água ou com creme de leite, para poder dar a textura ideal na nossa ganache, beleza? Então é isso, enquanto ela fica em infusão, eu vou derreter o chocolate branco. Chocolate branco derreteu no micro-ondas. O
creme de leite, vocês viram, ficou 90 gramas. Eu pus um pouquinho de água para completar 110. E eu vou colocar primeiro o corante aqui. Ele dilui melhor ainda do que ele já está. Não vou colocar tudo, porque eu coloquei um pouco mais de meia colher de sopa. Então, ó, ficou um tantão aqui ainda. E aí, sinceramente, o tom de azul aqui é do seu gosto, sabe, gente? É do seu agrado. Vamos raspar tudinho, porque a quantidade tem que ser exatamente essa, para ficar uma ganache na textura que a gente quer. E agora é só mexer, eu começo sempre do centro. E de pronto ela já vai ficar uma ganache bem consistente, eu não vou fazer uma ganache super mole, não. Ai, gente, ficou azul demais. Não é o que eu queria. Agora eu vou usar assim. Viu? Azul demais. Olha como na gordura ela ficou com uma cor diferente do que no creme de leite, perceberam? Parece que terminou de soltar a coloração. Incrível, né? Incrível. Muito, muito azul. Era meia colher mesmo, você viu? Eu tinha uma receita certa, resolvi mudar. Como que muda a receita durante o preparo, gente? Já falei 1000 vezes que não é pra fazer isso e fiz. Enquanto isso aqui gela, a gente vai preparar o rocambole. Recheio gelando, super azul, super azul. Agora eu vou maneirar na massa, senão vai ficar muito feio. Eu acho muito feio quando é muito artificial, sabe? Apesar de ser uma flor natural. E esse é o encanto desse preparo hoje. Para massa, a gente vai utilizar 120 gramas de farinha, 120 gramas de açúcar e 5 ovos. 5 ovos são mais ou menos 250 gramas de ovos. E 70 gramas de manteiga sem sal, que eu vou derreter agora. Ela vai ser colocada no final, para dar o ponto final nessa massa. A gente vai preparar uma massa airada. É um tipo de biscuit. O biscuit é uma massa leve de bolo, biscuit é em francês, mas é uma massa leve de bolo, para a gente fazer pão de ló, por exemplo. O pão de ló é um tipo de biscuit. A gente tem várias maneiras de preparar o biscuit. Eu vou fazer aqui a maneira mais prática, mais rápida, que você consegue fazer em casa sem ter batedeira específica, que é bater as claras em neve, quando elas estiverem bem firmes, você vai colocar as gemas, tá? Mas poderia ser um método excelente para essa massa, é você separar as gemas e bater à parte, e bater metade do açúcar, bate as gemas, faz uma gemada bem branquinha, bate até branquear. E a outra metade das gemas você faz com as claras um merengue. Mistura os dois, depois vai a farinha. É um excelente método para esse tipo de massa. Não tem fermento, nada, o rocambole não tem fermento. Então todo o cuidado, todo o processo do preparo dele tem a ver com a aeração desses ovos. Beleza? Para começar, eu vou preparar as gemas. Um monte de gente reclama do cheiro de ovo no pão de ló, então eu vou lavar as gemas. E para isso eu vou colocar uma meia colher, não pode ser muita. Se puser muita água, você vai amolecer a sua massa, se você não quer isso. Então é uma meia colherinha de água, só para poder soltar um pouco as gemas, sabe? Lavar mesmo. Por isso que eu falo que é lavar, lava com água mesmo. É dar uma amolecidinha nela, assim. E aí, ó, você joga ela na peneira e ela escorre sozinha de uma vez. Olha que beleza. E você não precisa... Ó, já passou. Acabou já. Olha isso. E você não precisa em nenhum momento esfregar a sua peneira. Porque... Opa! Se você esfregar a sua peneira aqui... Eu nem vou passar. Eu ia passar o garfo aqui, ó. Mas nunca por cima. Para não empurrar a película da gema, que é um dos responsáveis pelo mau cheiro. Ou não mau cheiro. Pelo cheiro forte de ovos, que algumas pessoas são mais sensíveis. Um dos responsáveis é a película da gema. Muito bom. Feito isso, uma outra forma de você deixar essa massa mais perfumada é usar baunilha, é usar uma dose de rum, é usar uma raspa de limão. Isso também são cheiros saborizantes que vão disfarçar os cheiros de gemas, de ovos, tá bom? Aqui eu vou só realmente peneirar. E agora a gente já vai começar o preparo dessa massa. Vamos colocar a clara com quase todo o açúcar para bater. Bora! Toda a clara da receita tá aqui. E todo o açúcar da receita tá aqui. Pessoal, eu vou começar colocando uma meia colher de sopa de açúcar para começar a bater as claras. O açúcar, ele dá uma estabilidade nas claras, isso ajuda muito. A outra coisa que ajuda muito a estabilizar merengues é o sal. O sal é um ácido e ele ajuda a enrijecer a proteína que compõe a clara. Essa enzima é responsável pela formação das bolhas, pela aquela ligação estável que forma as bolhas, que forma mesmo a parede da bolha de ar. Então o sal ajuda bastante, ponha sempre uma pitada de sal, independente de a receita dizer ou não, mas é uma pitada.
uma pitada mesmo, é menos de 1 grama. Não é para ficar salgado, tá? Não é para o seu doce ficar salgado. Nem é um realçador de sabor. Aqui o papel do sal é estabilizar as claras. Quando eu começo um merengue com um pequeno volume, eu não coloco açúcar logo no começo. Eu coloco no meio. Mas quando eu começo com bastante, eu já coloco no começo, tá bom? E agora é só começar a bater. E quando tiver ficando firme, com poucas bolhas de ar aparecendo, eu vou começar a colocar o restante do açúcar. Eu vou chamar vocês para ver esse ponto. Olha que beleza. Já tem quase um pico firme aqui, não tem? A gente bateu bem. Ela tá com algumas bolhas ainda grandes aqui. Demorou 50 segundos, né? E aí ela já tá assim, ó, firminho. É um merengue que nem cai mais daqui, ó. Agora, mas ele não tá pronto. Não é um merengue bem firme e estável. Ele tem bastante bolha ainda. Essas bolhas tem que sumir. Isso aqui tem que ficar uma massa. Essas bolhas tem que ficar tão pequenas que você não pode enxergar. Tem que ficar uma massa homogênea e extremamente brilhante. O açúcar dá essa característica. Então agora a gente vai voltar a bater. Com a batedeira ligada, eu vou acrescentar o restante do açúcar aos poucos. Olha que coisa mais linda, gente. Um merengue completamente branco, completamente brilhante, estável, e você não enxerga mais nas laterais do seu bowl nenhuma bolha de ar. Não tem nada aparente aqui. Esse é um estado perfeito do seu merengue. Agora, com a batedeira ligada, eu vou acrescentar as gemas uma a uma, porque isso aqui já está estável o suficiente. Isso aqui já está estável o suficiente para receber o peso em gordura que elas têm. Nossa espuma de ovos está aqui, está estável, está firme. E aí a gente vai agora colocar a farinha da receita e a manteiga. A manteiga vai no final. A massa tem que ser preparada e feita logo que estiver pronta. Então eu vou preparar aqui uma assadeira, onde eu vou assar essa massa. Eu vou usar esse papel manteiga para assar essa massa. O meu forno já está ligado. E sim, se você quer um rocambole grandão, você precisa de uma assadeirona. A minha massa, se eu espalhar nele todo, vai ficar muito fina. Mas eu vou fazer assim, mais ou menos 1 centímetro de altura, para não ficar nem aqueles rocamboles muito altões, nem muito fino que é um papel. Mais ou menos 1 centímetro. E eu quero colorir uma parte dela de azul para a gente fazer uma decoração com ela, que eu vou ensinar vocês a fazer. Então, a farinha tá aqui, a farinha tá leve, tá solta, a gente não precisa peneirar. Se você quiser peneirar, pode peneirar, não tem problema nenhum, mas não precisa. Então eu vou colocar a farinha aqui. Eu prefiro colocar toda de uma vez, porque daí eu já começo a mexer. Porque se a gente coloca um pouquinho mexe, você acaba mexendo muito. E quanto mais você mexe, mais você prejudica esse tipo de massa. Porque quanto mais você mexe, mais bolhas de ar você estoura. E aí, gente, é muito importante o jeito de mexer. A gente tem que mexer de baixo para cima. E é esse o movimento correto, ó. De baixo para cima é a maneira com que a gente preserva melhor as bolhas de ar. Mas atenção, além de mexer de baixo para cima, eu não vou ter que incorporar a manteiga agora. Então não deixe assim, tipo, ai nossa, eu vou misturar a manteiga, mexer. A hora que tiver bem lisinho, isso aqui não tá bem liso, ainda tem uns gruminhos de farinha. Então, a hora que tiver bem liso, eu ponho a manteiga, aí eu mexo. Mesmo você fazendo na direção correta, que é um movimento sempre de baixo para cima, você mexer demais prejudica a massa. Então, sempre pense em tudo que você está fazendo aqui, você está concentrado em mexer o mínimo possível. Tá aqui a minha manteiga derretida, ela ainda está um pouco morna, mas não tem problema. E aí, gente, ó, mesma coisa. Eu vou colocar toda de uma vez, porque é a maneira com que eu mexo menos. A manteiga vai ajudar a dar maciez nessa massa, ela vai tirar um pouco a aeração da massa, ela ajuda a dar peso e ajuda a dar flexibilidade. E tudo isso é necessário para o seu rocambole. Essa massa já está em ponto de fita contínua. Maravilhoso. Como eu quero fazer um desenho específico, metade da massa eu vou fazer azul. Aqui a gente tem um trabalho delicado, que é o seguinte: a gente não pode mexer em excesso, tá, pessoal? Para ele não perder muito o ar. Peguei uma jarra e com essa jarra eu vou preparar o saco de confeitar. Agora,
Como a massa azul ficou mais mole, porque a gente teve que misturar mais o corante, eu vou começar com ela aqui. Eu vou fazer listras para depois fazer uns traços e ela ficar mescladinha, num desenho bem bonito que vocês vão ver aqui. Vai dar mais ou menos um pedaço assim. Então é mais ou menos onde eu vou me guiar. Ó, aqui eu tenho que ser meio rápida. Não tem problema se a sua linha não ficar perfeitamente reta, sabe? Porque você vai colocar outra massa, vai puxar, isso não aparece. Pro rocambole, como eu comentei, o ideal é que ele não seja muito alto, senão ele racha na hora que a gente enrolar. Mas também não pode ser muito pequeno. Gente, é possível usar silicone para assar essas massas. Eu, especialmente para esse tipo de massa, não gosto do silicone. Porque o silicone, ele segura um pouco a temperatura, sabe? Ele não deixa a massa esquentar tanto. Então, a verdade, às vezes ele deixa a massa úmida demais. E aí o rocambole gruda. Então eu não gosto por conta disso. A azul vai ser meio que quase que envolvida pela branca. A minha ideia aqui é que ela só dê cor mesmo. A massa branca tá mais airada, tá mais bonita, tá num ponto melhor. Acho que não vai dar todas as listras. Eu superestimei essa massa branca. Muito bem, então o nosso rocambole vai ficar numa posição diferente. Eu vou fazer ele neste sentido. E agora eu vou fazer riscos assim, ó. E aí, ao contrário. E é isso. Nossa massa com esses desenhos vai agora para o forno e ela vai assar por volta de 10 minutinhos. Tem que ser cuidadoso com isso, gente. O forno tá a 175 graus. Eu vou até deixar ele aberto um pouquinho para ele sair um pouquinho do ar. Eu tô usando o meu forno de lastro aqui, ó, que é o fornão gigante da loja, que é onde a gente faz os nossos bolos do dia a dia. Então, ele mantém uma temperatura bem estável. Eu vou deixar ele, então, abaixar até 170 e aí sim a gente vai colocar a massa. 10 minutinhos de forno, fica tomando cuidado. Às vezes, no seu forno de casa, ele é mais irregular. O que ele mostra naquele mostrador dele não é exatamente a temperatura real. Então, se eu tiver que te dar uma referência, você conhece o seu forno, você está acostumada com ele. Se eu tiver que te dar uma referência, você tem que trabalhar com forno médio. Não pode ser baixo demais, senão ela desidrata e vira biscoito. Não pode ser forte demais, senão ela tosta por fora e nos cantos e no meio ela tá mole. Tipo crua mesmo, sabe? Aí não dá. Vamos lá? Vai sair branco do forno. Tem que estar branco para estar flexível. Daqui a pouco a gente vê o resultado. Ai, eu gostei desse azul acinzentado. Pessoal, olha isso. Ficou, né? Vamos ver como é que ela tá por trás, porque eu espero que por trás esses riscos estejam mais homogêneos. Vocês lembram que aqui eu enchi de massa branca? Meio que cobri? Então não dá pra ver, mas eu acho que vai estar toda desenhada do outro lado. E é o outro lado que eu vou usar, não é esse. Esse aqui é o fundo. Ó, ela começou a dourar nas pontas, mas ela ainda tá completamente mole. Mole não, macia e flexível. E ó, ela tá fofa, tá vendo? Mas quando eu aperto, ela vai e volta. Eu sei que ela tá assada, ela não tá crua. Se ela tivesse crua, eu empurrava, ela não voltava, igual uma esponjinha. Então ela tá pronta. Agora eu tenho que deixar ela esfriar completamente, tanto para desenformar daqui, quanto para pôr a cobertura de trufa, que já esfriou também, ó, minha trufa aqui. Beleza? Tá numa textura legal de pasta. E aí agora eu vou deixar esfriar. Eu acho que o jeito mais rápido de esfriar vai ser aqui na bancada, então é aqui que eu vou pôr, tá? Gente, de verdade, acho que não deu 6 minutinhos aqui, ela tá completamente fria. Agora a gente vai desenformar. Para desenformar qualquer massa de rocambole, é importante você desenformar em um lugar que não grude, porque ela, na superfície, ela forma igual no bolo. Uma película que, por conta do vapor que sobe da própria massa, umedece essa película. Então ela fica meio grudentinha. Agora que eu fiz não tá muito, mas se você botar numa bancada, ficar parada com o peso dela, vai grudar. Eu gosto de pegar um outro papel manteiga, eu gosto de pegar açúcar refinado e eu salpico assim, ó, em cima do papel manteiga. Não precisa ser muito, é só para favorecer que ela não grude no próprio papel manteiga, tá? Colocado o açúcar, agora a gente vai virar. É só realmente virar. A gente vai tirar primeiro as pontinhas, ó. A tendência das pontas aqui já ressecou, ó. Virou meio que biscoito. A tendência das pontas é quebrar. Isso é assim mesmo, gente, não se preocupem, é só
Ó, vamos maneirando, tranquilinhas, devagar. Vou puxar devagarinho aqui. É por causa do canto de novo. Acho que tá, grudou bastante. Tá no finalzinho já da nossa massa. Ó. Puxar devagar. Dando uns soquinhos, apoiando. Beleza. Tiramos tudo. Tá pronto pra gente enrolar. Pessoal, agora eu vou virar, porque eu quero que isso aqui seja o fundo. Então, mais um pouquinho de açúcar só pra garantir que não vai grudar. Eu vou aparar ela aqui. Não ficou realmente o desenho que eu gostaria. Então, eu vou fazer a próxima vez que eu fizer rocambole com vocês aqui no canal, eu vou fazer a quadrilagem, que é, na verdade, uma decoração feita de pá de cigarrete, ou seja, uma massa chamada de cigarrete, que é uma massa bem pastosa, que a gente consegue fazer desenhos bem complexos e bonitos com ela, muito mais definidos. Mas tá legal. Ó, vou virar eles de volta de uma vez só, num tombo só. Agora eu vou espalhar o recheio. Tem que ser espalhado no seu rocambole todinho. Eu acho que esse recheio vai ficar ideal. Ele vai ficar de mais ou menos meio centímetro, né? Uns 5 milímetros, eu acho que vai ficar bacana. Muito que eu falo é muito alto mesmo, sabe? Tipo 1 centímetro. Aqui, ele vai ficar um pouco mais fino que a massa. Eu vou espalhar aqui no comecinho, bem certinho, é bonito. Como a massa já está cortada, eu vou passar até as beiradas dela. E aqui no final, eu vou deixar um tiquinho sem, ó. Tipo, um dedinho sem. Depois que você espalhou para tudo, aí você vai ter que fazer no seu bom senso o nivelamento aqui, ó. Eu tô vendo que tem mais recheio aqui, aqui tá menos. Então você vai sentindo e vai nivelando. Aqui com certeza tá bem mais baixo que o restante. Muito bem, agora é só enrolar. Eu vou tirar esse excesso de papel aqui, porque eu não preciso dele. Eu acho que se eu enrolar nesse sentido, vai ficar um rocambole fino e feio, não é o que eu quero, eu vou enrolar nesse sentido. Com o auxílio do próprio papel manteiga, eu vou enrolar. A primeira dobra é sempre a mais delicada, é onde ele pode quebrar. Então aqui vai ser uma dobra bem, porque ela é uma dobra pequena, ó, num ângulo bem fechadinho, ó. Então aqui é a parte mais difícil, ó, gente. Ao vivo com vocês. Agora a gente vai dar o segundo tombo. E daqui pra frente aí é só festa, ó. Ele vai sozinho. Ó, que belezinha. Nosso bebê. E ele tá prontinho. Tá firme, leve. Se precisar, eu acho que agora não dá pra eu apertar. Mas se precisar, a gente consegue apertar um pouquinho aqui, ó. Nessa hora aqui de enrolar, a gente consegue dar um ajuste. E se sair um pouco de recheio pra ponta, não tem problema. Beleza? Agora a gente vai deixar ele descansar um pouquinho para poder servir. Eu vou deixar ele na geladeira por umas 2 horinhas até a gente servir, tá ok? Descansou um pouquinho na geladeira, não deu 2 horinhas, deu 1 horinha só. Mas eu vou tirar ele daqui porque a gente precisa servir, precisa finalizar esse vídeo aqui com vocês. Agora, nesta hora, eu vou tirar o excesso de borda. Desse lado também. A gente apoia ele aqui. Bonitinho. E pronto, bem no meio do prato. A gente apoia o bolo e puxa a espátula, certo? E aí ele tá pronto. Isso aqui tudo é sobra, mas já tem cheiro de menta no ar. Vou limpar a bancada e agora a gente vai decorar com as nossas florzinhas que a gente afinal usou para fazer essa coloração tão linda. Eu vou usar as próprias folhas da hortelã, ó, que eu utilizei no sabor. Eu tinha também umas flores de amor perfeito, que também são comestíveis. Eu vou deixar aqui nos cantos, que eu acho que vai ficar bonito. Aqui eu tenho mini amor perfeito. Vou usar também, acho que aqui ficou perdido, vou pôr ele pra cá. E, com certeza, muita flor de fada azul, que é o mote, o ápice, o centro da nossa produção hoje. Então, a ideia era ensinar para vocês rocambole com a inspiração da primavera. Eu espero que esse vídeo tenha sido bacana, que quem tinha dúvidas sobre como se preparar essa massa, esse biscuit, para deixar ele bem leve, mas também bem firme, bom de modelar, um rocambole fofo e estável, tenha conseguido. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo então. Um beijo a todos. Você não vai provar? Ai, gente, esqueci de provar. Então vamos provar. Agora sim que vocês podem comprovar comigo a textura dessa massa, ó.
Leve, fofinha, airada, macia. Muito boa. O sabor da hortelã é delicioso. Sempre que a gente usa saborizantes assim que são meio estranhos, que nem assim menta, hortelã, alfazema, que tem gosto de perfume, né, que a gente associa a produto, a perfume, se a gente usar numa quantidade moderada, fica equilibrado, elegante e gostoso. Se a gente coloca em excesso, fica demais, fica pesado e aí até fica desagradável. A quantidade de 2 galhos de hortelã que eu usei aqui ficou perfeito. A coloração ficou muito azul, na hora que eu fiz eu assustei, mas ficou divertido. E a massa ficou exatamente como eu queria que ficasse, bem branquinha, bem leve. Olha esse rocambole, gente. Olha isso, tá vendo? Olha isso. Fofíssimo. 4 ingredientes você pode fazer em casa. Aproveite, se divirta. E se você vai fazer numa quantidade maior, saiba que tem como armazenar e deixar tudo perfeito por muitos dias. Um beijo a todos e aproveitem! Para você que ficou com a gente até o final desse vídeo, a dica extra, toda especial para você é o armazenamento. O papel manteiga mantém a umidade da massa por um certo tempo, o plástico é melhor ainda. Mas ó, você pode ajustar aqui, ajusta mesmo o seu rocambole, deixa ele bem apertado. Nesse mesmo papel sujinho aqui, se ele estivesse mais no meio era melhor. Você vai fechar ele assim, ó, fechar desse lado. E pode guardar ele assim por até 1 semana se o recheio não for muito perecível. O que é um recheio não muito perecível? Trufas duram bem, até 10 dias na geladeira, brigadeiro branco, doce de leite, brigadeiro comum. Esses recheios que não tem fruta fresca, que estraga rápido, que azeda. Então eles duram super bem, porque a massa não vai estragar, nem o recheio. Você pode guardar ele assim, se você tiver que servir uma sobremesa um dia, você pode fatiar o rocambole. Ai, aquele rocambole que tá lá na geladeira, mas mantenha na geladeira. Fatia, serve como uma bolinha de sorvete, você já tem uma sobremesa bem rapidinha de ser feita. Ele pode ficar então assim, dentro de um saco plástico bem fechadinho, tranquilamente por até 10 dias, mas eu sugeriria 1 semana na geladeira. Então, se você tem um evento, se tem alguma coisa que você precisa fazer uma grande quantidade, ó, saiba que você pode. Essa é a dica de hoje. Espero que tenham aproveitado o vídeo e até o próximo.